Irmãos, hoje nós vamos desfrutar da derradeira mensagem desta semana, desse volume Mensageiros de Cristo. Aleluia! E o tema desta semana é graça, verdade e glória. Repitam comigo: graça, verdade e glória. Amém. Aleluia. Então eu já vou precisando de graça, Porque esse tição tirado do fogo precisa falar desses pontos tão importantes, E não é simples um miserável aqui, um atrevido, Vindo aqui à frente para falar para os irmãos, mas só pela graça do Senhor, Senhor Jesus. Então que tal a gente ficar de pé e ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que dá origem a essa mensagem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Amém? Aleluia. Então vamos ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos tomar esse versículo aqui, as palavras desse versículo, tomar como nossa oração. Amém? Pequenos grupos de 3, de 4 irmãos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Muito bem. Esse versículo que nós há pouco desfrutamos, traz duas mensagens, A primeira mensagem é o Verbo que se fez carne. O Verbo se fez carne que foi ministrado na semana passada. E as demais palavras são o conteúdo da mensagem desta noite. E eu queria que os irmãos, quem tiver o hábito de sublinhar a sua Bíblia, pode sublinhar 4 palavras importantes nesse versículo. O verbo habitar, a palavra graça, a palavra verdade e a palavra glória. Tá? Habitar, graça, verdade e glória. É o conteúdo da porção que nós iremos desenvolver nesta noite. Quando você e eu olhamos para esse versículo, vem uma imagem do tabernáculo. A palavra habitar, nesse versículo, segundo o original grego, é eskenô. S-K-E-N-O-O. Que nos remete a armar tabernáculo, a tabernacular, tá? Então, essa expressão, esse verbo habitar, também pode ser tabernacular. Então, o verbo que é o Senhor Jesus, o Deus encarnado, armou um tabernáculo, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em outras palavras, o propósito
da palavra de Deus, que tem como conteúdo a vida, deve ter como resultado uma edificação. Todo o nosso desfrute, toda a imersão que temos praticado, toda a palavra que temos ruminado, a nossa comunhão entre os irmãos, quer seja nas grandes reuniões de sábado e domingo, quer seja no grupo familiar, tudo isso deve resultar num tabernáculo, numa edificação. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo é a luz dos homens. E essa luz estava nele, nesse Verbo, nessa palavra, a vida. Essa vida é para a edificação. No final das contas, Deus quer edificar-nos. E Ele mesmo era um exemplo disso. Ele era o tabernáculo de Deus com os homens. Em Apocalipse, capítulo 21, nós temos uma definição mística do que é Deus. Né? Capítulo 21, versículos de 1 a 3, diz assim: Vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Só que quando você lê uma versão bem próxima do grego, como a Bíblia de Jerusalém, eu não sei se consegue projetar para nós aí, a Bíblia de Jerusalém, ela traz uma expressão que aponta para a edificação de Deus no final dos tempos. Então diz assim, se você quiser acompanhar, se não for projetado aqui, você pode abrir seu alimento diário, na página 57, no terceiro parágrafo, diz assim: no capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia de Jerusalém traduz assim este versículo: Nisto ouvi uma voz forte, que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e Ele, Deus com eles, será o seu Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, é apenas uma ilustração. É como se Deus dissesse assim: eu sou completo com o meu povo. Qual era o propósito do tabernáculo lá no Antigo Testamento, em especial no deserto? Era que Deus queria estar com o seu povo. Então aquele tabernáculo era para que Deus pudesse habitar com o seu povo. E essa versão que a gente acabou de ler sugere que Deus conosco é Deus. Óbvio, nós nunca estaremos, nós não seremos a quarta pessoa da divindade. Só existem três: o Pai, o Filho e o Espírito. Mas o Filho, em João capítulo 14, diz que onde Ele está, Ele deseja que nós também estejamos. Então, nós estamos em Cristo, Cristo está no Pai, e o Pai está em Cristo. Nessa mútua habitação, estamos nós lá. Aleluia!
Então isso é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus quer habitar conosco, Deus quer habitar nos, Deus quer fazer de nós a sua habitação. E Cristo era um modelo estabelecido por Deus para desvendar essa habitação de Deus no Espírito. Então, à medida que a gente vai desfrutando das Escrituras, o propósito de Deus vai se desvendando para nós. Então, ainda falando sobre o tabernáculo, que é a primeira de 4 palavras que iremos desfrutar, devemos ler Efésios, capítulo 2, versículo 20, que também nos aponta para isso. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu e você estamos sendo edificados. O Senhor está construindo a sua casa conosco. E o ponto de partida para que essa edificação ocorra de maneira segura e firme é que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em outras palavras, Cristo é a rocha sobre a qual eu e você estamos sendo edificados. Quer uma edificação mais segura que essa? Não existe, irmãos. Cristo é a nossa rocha. É a pedra de esquina que dá origem a todas as dimensões dessa edificação. Amém? Jesus também, em Mateus capítulo 16, fala sobre essa edificação. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a gente lesse à luz do original grego, nós poderíamos ler assim: também eu te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa igreja edificada, ela se contrapõe às portas do Hades. A garantia que nós temos de que a igreja não sofrerá mais os ataques e influências do Hades é se a igreja estiver edificada sobre a rocha. Quando fala Pedro, que em grego é Petros, Petros é uma pedra, uma pedrinha que será edificada com outras pedras. Essas pedras vivas, somos nós os que cremos no Senhor Jesus. Quando eu e você não críamos no Senhor Jesus, nós éramos barro para sermos amassados. Mas quando nós cremos no Senhor, o Senhor fez de nós pedras para a sua edificação. Amém? Agora essas pedras, esses Petros, estão sendo edificados sobre a Petra. E Petra aqui é uma rocha. Essa rocha é Cristo, sobre a qual eu e você estamos sendo edificados. Então, mais uma vez, à luz de Mateus capítulo 16, nós vemos que o Senhor edificará a sua igreja. Quem fez essa promessa aqui? Eu não ouvi direito. Quem fez essa promessa aqui em Mateus 16, 18? O Senhor. O Senhor edificará a sua igreja. Isso é uma promessa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Na verdade, promessa é para nós
para ele já é realidade, já está realizado isso. Porque somos limitados pelo espaço e o tempo, nós estamos acompanhando os fatos, mas para ele já se consumou. A Nova Jerusalém já está lá, pronta, edificada. Mas até chegar a esse nível, a igreja passará por muitas lutas, por muitos labores. E esse labor é que vai determinar a sua edificação. Agora, como o Senhor, que fez a promessa em Mateus 16, vai edificar a sua igreja? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Amém? Como é que o Senhor vai edificar a igreja, Senhor Jesus? Então, e Jesus mesmo, e Ele mesmo, e Jesus mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui cabe uma explicação. Projeta novamente aí o capítulo 4, versículo 11, inicialmente. Então, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, esses homens são como dons dados por Cristo à igreja para desenvolver o que está no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. De acordo com o original grego, para desempenho do seu serviço é para a obra do ministério. Serviço também é ministério. Então, para a obra do ministério. E essa expressão entre vírgulas é o aposto, ou seja, a explicação da obra do ministério. O que é a obra do ministério? Aí essa expressão entre vírgulas é a explicação. Então, a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então, em outras palavras, os membros que Cristo nos deu, que o Senhor deu à igreja, são repletos de dons. E todos esses dons precisam estar debaixo do encabeçamento de Cristo para resultar na obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, se você canta, esse ministério do louvor é para o ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. O seu louvor deve ser destinado à edificação do corpo de Cristo. Se você cuida do ministério das crianças, né, hoje chamado de Fábrica de Vencedores Kids, você está ajudando as crianças a edificarem o corpo de Cristo. Se você cuida das irmãs, do ministério de mulheres, esse ministério deve culminar no ministério, na obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Se qualquer coisa que você faz no âmbito da vida da igreja e não resultar na edificação do corpo de Cristo, isso não é ministério. Isso não é a obra do ministério. Paulo é categórico, a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então, a nossa comissão é edificar o corpo de Cristo. Então, por isso que o Senhor deu homens dons, para que estes aperfeiçoem os santos, e os santos aperfeiçoados edifiquem a igreja. Não são os homens dons que diretamente edificam a igreja. São os santos aperfeiçoados que edificam a igreja. Amém, amados? Então, com esse versículo, nós terminamos de falar sobre a primeira palavra, que é tabernacular. O Senhor quer armar tabernáculo. O Senhor quer edificar a sua casa. O Senhor não quer mais falar o que está em Mateus capítulo 8, versículo 20. O que está em Mateus 8, 20?
O que está em Mateus 8:20? Projetou aí? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando o Senhor esteve aqui, o Deus encarnado, o tabernáculo de Deus com os homens, ele não tinha onde reclinar a cabeça. E o que eu e você estamos fazendo hoje? Estamos edificando um lugar para o Senhor poder reclinar a sua cabeça. O Senhor está cansado de viver numa caixa chamada tabernáculo. O Senhor quer viver dentro de nós. O Senhor quer uma igreja edificada, onde Ele possa reclinar a sua cabeça. Eu e você estamos aqui para sermos essa edificação, onde o Senhor obtém descanso. Não é maravilhoso, irmãos, depois de uma jornada de trabalho, se chegar em casa e descansar, e desfrutar do lar? Isso não é bom? O Senhor também quer isso. Amém? Aleluia? Agora, para edificar, irmãos, nós precisamos de graça. Ele tabernaculou entre nós cheio de graça. Cheio de graça. Sem graça, não tem como obter essa edificação. E a graça, que é graça? Vamos ler essa definição à luz de Isaías 55. Amém. À luz de Isaías 55, vamos ver o que é graça. Isaías, nos ajude a entender o que é graça. Aí então ele suspira. Versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, é o meu caso, aleluia. Está me convidando aqui, o pé rapado. Está me chamando, vinde, você que não tem dinheiro. Se sem preço, comprai, sim, vinde, comprai e comei. Puxa, eu vou comprar e comer de graça. Vinde, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E toda vez que você vai no supermercado, o leite sobe um pouquinho, né? O leite não está barato. Mas, aleluia, você pode ir até o Senhor e Ele vai te dar vinho e leite. E vinho, nessa época do ano, mais caro fica. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, nós podemos ir a Ele. Sem dinheiro. Sem preço. E você e eu pode comprar. Olha, sem dinheiro e sem preço, Ele ainda nos dá a capacidade de comprar vinho e leite. Desfrutou aí, irmão Dilson? Aleluia. Puxa. Então, irmãos, em outras palavras, o que é graça? Graça é Cristo, é Deus em Cristo, disponível a nós para o nosso desfrute, para o nosso bem, para o nosso proveito, dado a nós segundo as nossas necessidades. Talvez a minha necessidade presente hoje é diferente da necessidade do irmão Dilson agora nesse presente momento. Mas a graça é capaz de suprir a mim e a ele e indistintamente cada um de nós. Amém, amados? Então essa graça é um ingrediente necessário para a edificação da casa de Deus. Amém? E essa graça é proveniente também da bênção do Pai. Efésios capítulo 1. Vamos aqui, vamos explorar a graça. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, esse Deus gracioso quer nos abençoar. Onde que está o Pai? 1 Timóteo 6,16. O Pai habita em luz inacessível.
mesmo habitando tão distante de nós, Ele traz a graça até nós por meio do Filho. O desejo do Pai, que é abençoar-nos com toda a sorte de bênção espiritual, Ele usa o Filho para que isso ocorra. Onde que estão as nossas bênçãos? Toda a sorte de bênção está onde? Qual é o endereço das nossas bênçãos? À luz do capítulo 1, versículo 3. Quem pode me ajudar? Uma dica de vestibular, tá? Toda pergunta que eu fizer, a resposta está imediatamente no versículo que a gente acabou de ler. Amém? Uma dica, hein? Qual é o endereço das nossas bênçãos? Cristo Jesus. Quando a gente toca em Cristo, nós tocamos nas bênçãos do Pai. Amém? Esse Cristo é Deus como tabernáculo entre nós. E agora em nós. Então esse Cristo, Ele comunica tudo que o Pai é e tem. Porque o desejo de Deus não se perdeu ao longo do tempo. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, né? Então, esse homem que somos nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para ser o quê? De um lado, sermos a sua habitação, mas de outro lado, sermos a sua expressão. Então, tudo que Deus é e tem, Ele quer que nós desfrutemos e sejamos como Ele em vida e natureza, mas sem a deidade. Amém? Então, você não está aqui para ser uma mulher ou um homem bons. Nós estamos aqui para sermos homens e mulheres como Deus é. Amém? Isso se dá pelo dispensar de Deus continuamente a nós por meio da sua palavra. Amém, amados? Então, Ele desvenda pela igreja o seu mistério. Então, a sua vontade, né, nós vimos no domingo passado, está descrito no versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir ou encabeçar na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Cristo vai encabeçar todas as coisas. Como esse encabeçamento se dá? Pela igreja. Versículos 22 e 23. Cristo pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então agora, Ele, por meio da igreja, quer encabeçar todas as coisas. Então por isso que a igreja precisa de graça para realizar a vontade de Deus, para pregar o evangelho, para gerar filhos, né, espirituais, a fim de que a casa de Deus tenha materiais suficientes para ser edificada. O Senhor quer mais materiais para serem edificados. E esse material é resultado da graça, a produção desse material. Capítulo 2 de Efésios. Olha aqui a descrição curricular dos materiais que o Senhor usa para a sua edificação. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, qual era a nossa condição antes dele nos dar vida? Mortos em nossos delitos e pecados. O que você faz com o morto, irmãos? Você enterra, você sepulta. Pôs um fim à vida. Mas o Senhor, mesmo olhando para essa condição, aqui estávamos, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Uma vez fizeram um teste, né, de lógica, né, raciocínio lógico.
uma seleção ali de potenciais funcionários daquela empresa. Aí deram lá uma tarefa de raciocínio lógico. Então imagine que você tenha morrido. Esteja ali velando seu corpo no caixão. Se fosse te dado uma opção, uma chance, o que você pediria? Aí muitos, eu queria casa, eu queria isso, eu queria aquilo e tal. Eu queria vaga. Aí outro diz assim, eu quero viver. Eu quero viver. Irmãos, ele olhou para nós e nos deu vida. Agora você pode viver. Viver para ele e segundo ele. Porque mortos já estávamos antes de crer nele. Marcos 16:16. Quem crer for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Nós já estávamos condenados ao lago de fogo. Mas o Senhor veio e nos deu vida. Mudou nossa trajetória. Quem fez isso? A graça. Pela graça sois salvos. Vamos prosseguir então, na leitura do versículo, capítulo 2 ainda. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o nosso currículo trevoso. Isso é a fichinha do material que o Senhor vai usar para edificação. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja como é proporcional, é diretamente proporcional ao nível de... Deus usa os recursos diretamente proporcional à nossa desgraça. Depois dele contar todo o nosso currículo trevoso, ele diz assim, versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Sabe por que ele nos tirou dessa condição? Porque ele é rico em misericórdia. Fala para o irmão do teu lado, ele é rico em misericórdia. Depois diz, por causa do grande amor. Não é um pequeno, não é residual, é o grande amor. A misericórdia é rica e o amor é grande. Fala para o irmão do teu lado aí, o Senhor, o amor dele é grande. O que a misericórdia e o amor têm em comum? O que a misericórdia, ou melhor, o que a misericórdia e a graça têm em comum? Muito bem, perderam, passou. É que ambos são provenientes do amor. A misericórdia, ela vai onde a graça não vai. A misericórdia foi o Senhor ter colocado o braço dele para nos tirar da fogueira, do lago de fogo. Ele se arriscou em estender seu braço até nós. Aí ele puxa por meio da misericórdia, eu e você até um nível onde a graça passa a operar. E a operar dessa graça é que faz de nós materiais preciosos para a sua edificação. A misericórdia lida com o miserável. Entende, irmãos? E a graça atua nesse miserável, transformando-o em algo precioso para Deus. Senhor Jesus. Versículo 10. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura vem do grego poiema, que nos remete à obra-prima. Veja a nossa condição a partir do versículo 1 do capítulo 2 e a nossa condição no versículo 10. Mudou drasticamente ou não? O responsável por isso é a graça. Do jeito que eu e você estávamos, ainda que o Senhor atuasse com a sua misericórdia, não mudou a nossa condição. A misericórdia, ela te tirou de uma condição, mas a graça muda a sua constituição. Muda a sua e a minha pessoa. Por exemplo, quem diria que um perseguidor, um assassino, se tornaria um apóstolo? Quem é responsável por isso? De maneira geral é Deus, mas Deus pela sua graça. Então, quando nós olhamos para a nossa condição, nós mesmos já nos lançaríamos no lago de fogo, não é? Mas o Senhor diz, não, a minha graça vai atuar em você. Minha graça vai trabalhar em você, não é assim não. Não, que isso? Por isso que tem aquele hino, né? Deus insiste em nos fazer reinar. Por isso, amados, é que o Senhor, quando veio a essa terra, Ele não veio só para judeus, Ele veio para toda a humanidade, tanto judeus como gentios. Quando a gente olha para o livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos os judeus sendo salvos, né? Pela pregação do apóstolo Pedro. Mas no capítulo 10, nós vemos Pedro visitando a casa de um gentio chamado Cornélio, onde havia gentios, e ali estes mesmos também foram alcançados pela graça do Senhor. E os gentios passaram a ser parte da herança de Deus. Nós fomos alcançados. A figura de Atos 10 inclui a nós, os gentios. Senhor Jesus. Aí no capítulo 3 de Efésios, nós temos os dispensadores da graça. Se você é alguém que desfruta da graça, que tem sido alvo do labor da graça, certamente você está habilitado a ser um dispensador dessa graça. Porque o que você prega? Você prega aquilo que você vive, aquilo que você experimentou, não é verdade? Então, quanto mais desfrute da graça nós temos, mais dispensadores nos tornamos. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então eu e você somos alvos do dispensar desta graça. E aqui o Senhor usa um apóstolo para dispensar essa graça e nos fazer participantes dessa revelação. Versículo 7 e 8. Daí ele diz, do qual fui, ou seja, do evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A graça tem uma força operante. Amém? Não podemos abrir mão da graça. Não permita que a graça se torne vã. Amém, amados? E é com essa graça e também com o amor que o apóstolo Paulo entra no capítulo 4. Senhor Jesus. Então no capítulo 4 ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro
no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que essas virtudes aqui aparecem? A humildade, a mansidão, a longanimidade, a suportabilidade em amor. Porque para edificação não é simples. Um tem uma opinião, outro tem outra opinião, outro tem uma direção, outro tem outra direção. E aí precisa de quê? De humildade. Precisa de quê? De mansidão. Tem de suportar uns aos outros. Amém? Então, amados irmãos, nessa esfera de edificação, a graça é importante e precisa ser abundante. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. De onde provém a nossa unidade? O que está escrito aí? Lembre-se da dica, hein? Toda pergunta já foi imediatamente respondida no versículo que acabamos de ler, amém? Então, de onde vem essa unidade? Diz assim: preservar a unidade do Espírito. Então, a unidade é de quem? A minha responsabilidade e a sua responsabilidade é o quê? Preservar. Ela já existe. Essa unidade é do Espírito. Agora eu preciso preservar. Eu não vou fabricar uma unidade. A unidade dos cabelos brancos. Todo mundo que quer cabelo branco está ali na unidade deles. Ou a unidade da saia comprida. Ou a unidade do cabelo de corte baixo. Preferencialmente afro. E aí? Essa é a unidade que o senhor quer? Isso é uma seleção. A unidade que o senhor deseja é a que está no Espírito. A unidade do Espírito. Então, por isso que nós não podemos lutar pela minha unidade, pela sua unidade. É pela unidade do Espírito, a qual precisa ser preservada. Não ouvi direito amém, tá? Estou sentindo que é muita bobagem que eu estou falando aqui. É ou não é? Unidade do Espírito. Senhor Jesus. Então essa unidade do Espírito, ela precisa ser conservada. Assim como a Filadélfia foi confiada a coroa da vida, a nós, e que devemos conservar, nós também precisamos preservar a unidade do Espírito, porque ela já foi nos dada. Amém? Então isso depende da graça. Senhor Jesus. Então, nesse capítulo 4, a gente vai migrando da graça para a verdade. A gente viu que ele é cheio de graça e de verdade. Então essa verdade aqui, e toda vez que a gente lê verdade nas Escrituras, a gente precisa da segunda palavra que também pode ser substituída por verdade, que é realidade. Você disse assim, irmão, no capítulo 4, versículo 3, fala que a gente precisa se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é ou não é uma verdade? Agora, quando isso se torna a nossa realidade? Fala aí de novo. Quando a gente pratica. Então, o que é realidade? Realidade é a verdade praticada. Fala para o irmão do teu lado. A realidade é a verdade praticada. Essa verdade entre nós, ela deve ser buscada. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ou melhor, deve ser seguida, né?
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da plenitude da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então essa verdade precisa ser seguida. Por exemplo, lá no capítulo 14, né, que fala dos vencedores, capítulo 14 de Apocalipse fala dos vencedores, diz assim que eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Se eu estou no lugar onde o Cordeiro não está, deixou de ser verdade? A verdade continua sendo verdade, mas não é a minha realidade. A realidade é estar aonde o Cordeiro está. Amém? Então, hoje, o Cordeiro está aqui. Você veio seguindo essa verdade. Você seguiu esse Cordeiro até aqui. Talvez enfrentou intempéries para estar aqui, mas chegou. Amém? Então, quando a igreja promove uma saída com a igreja para pregar o evangelho em determinado lugar, o Cordeiro está apontando para onde você ir. Que direção você deve tomar. Quarta-feira, o Cordeiro, por meio do irmão Adroaldo, me estimulou a ir lá para o grupo familiar, lá no Lago Norte. É Lago Norte, é? É, Lago Norte. E não manda uma mensagem não, é uma, você vai, e aí, confirmou? Fala, não, preciso de uma reunião. Então, quando terminar, me fala. Eu vou te responder e tal. E aí, irmão, quantas horas essa reunião? 10 horas de reunião e tal? Óbvio, ele não fala assim, eu só estou aumentando um pouquinho, né? Falei, não, irmão, a gente vai, eu vou levar meu filho também e tal. Então tá bom. Aí pararam as mensagens. Entendeu? Quando a obediência vem, para as mensagens. É bom ter esse tipo de seguidor do Cordeiro no nosso meio. Que não deixa a gente quieto. Aí o grupo familiar do qual eu participo é aqui nessa região, né, das 200, 210 ali, 204 e etc. ali. Daí, ele não só veio para o meu grupo familiar, como ele trouxe quase uns 10 para o meu grupo familiar. Olha só como é que se deu a ligação dele. Vou te expor, tá, Adroaldo? Irmão, você viu aí, está chegando quase 15, né? Eu tentei ao máximo, né, restringir, mas, e aí tem algum problema? Porque se tiver, eu ligo desmarcando para os irmãos e tal. Falei, não, Adroaldo, fica tranquilo, irmão. Vai ter lasanha para um exército aqui. A Luciane, tadinha, suando lá na cozinha, preparando as travessas de lasanha e tal. Aí chega a Débora, já corre para a cozinha para acudir a Luciane. Controle-se, Débora. Isso é a vida da igreja, irmãos. Isso é maravilhoso. E eu tive uma experiência de êxtase nessa quinta-feira lá em casa, cantando com os irmãos. Eu queria que aquela reunião não acabasse nunca. São momentos de refrigério que você tem, de desfrute. Eu concordo com Pedro. Como é bom estarmos aqui. Só que eu vou fazer uma tenda só para o Senhor. Essa parte eu vou mudar. Não é? Não tem momentos que você está num êxtase, num desfrute com os irmãos. Você fala assim, não, isso aqui não pode acabar não, gente. Não vou embora não. Fiquem aqui. Isso é o tabernáculo de Deus com os homens. Amém, amados? Que maravilha. E ali naquele grupo, nas nossas reuniões de maneira geral, o que a gente faz? A gente segue a verdade. Segue a verdade em amor. Não usa a verdade para matar e bater, mas para suprir. Amém? E por fim,
o tempo já urge, chegamos à glória. O Senhor quer edificar a sua casa, o verbo tabernacular. Para isso ele usa a graça, para transformar esses materiais de sua edificação em materiais adequados, não é? Pela graça. Ele também usa a verdade, que precisa se tornar a nossa realidade. O que é a verdade? A verdade é o próprio Deus. A verdade é o próprio Filho. A verdade é o Deus triuno, é o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Essa verdade precisa ser a nossa realidade no âmbito da vida da igreja. Mas o que consuma a edificação é a glória. Sem glória não há conclusão da edificação. E eu queria ler 2 porções para provar isso. A primeira está em Êxodo 40. Eu recomendo que você abra a sua Bíblia, marque esse versículo. Não se satisfaça apenas com a projeção. Êxodo 40, versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. Até o 38. Que tal a gente ficar de pé e ler? Lê comigo. Amém? Vamos ler juntos. Amém? Vamos lá? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até que o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Podemos sentar. Então veja, qual foi o marco para a conclusão da edificação do tabernáculo? A glória encheu o tabernáculo. Amém, amados? Sem glória, sem edificação. Sem glória, sem consumação da edificação. Outro texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Capítulo 7, versículos de 1 a 3. Leiam comigo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a glória é um marco da conclusão, da consumação da edificação. Agora eis uma pergunta: quantos de nós está plenamente glorificado? A resposta é: eu também me comisero com os irmãos. Mas de glória em glória. Hoje um pouco mais, amanhã um pouco mais. E quando nós estivermos cheios de Cristo, na sua plenitude, então haverá glória suficiente para a gente dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Então essa glória é a glória como do unigênito do Pai. Em Mateus 17, entre os versículos 1 e 9, o Senhor abriu o zíper da sua humanidade e manifestou a sua glória.
Eles viram, os apóstolos que estavam ali com o Senhor, testemunharam o Cristo glorioso. Aquele tabernáculo, aquele homem ficou cheio de glória, se manifestou para eles. E nós também precisamos dessa glória. Senhor Jesus, Hebreus 2, 9 e 10. O que o Senhor está fazendo conosco esses dias? Capítulo 2, versículos 9 e 10 de Hebreus. Diz assim: Vemos todavia aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O Senhor está nos conduzindo à glória. Quando a gente experimenta esses níveis de glória, nós estamos experimentando o fim ou a consumação da edificação. Amém, amados? E aí tem 1 Coríntios capítulo 15, que fala que o nosso corpo vai ser glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos falar um pouquinho, só ler esses dois versículos. Filipenses capítulo 3, versículos... Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Amém? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia pela glória. Aleluia porque o Senhor quer edificar seu tabernáculo. Para isso ele usa a graça, ele usa a verdade ou a realidade. Para que esse labor da graça e da realidade se torne em glória para nós. Nos tornemos gloriosos. E aí o Senhor consuma a sua edificação. Jesus é o Senhor.